Estamos de volta com Manhã da Piedade. Quer ficar por dentro de todos os bastidores ou rever algum programa? Basta acessar nossas redes sociais e o site da TV Horizonte. Aproveito para lembrar você, telespectador, de mandar seus pedidos de oração para o número 31 99642 8473. E agora, gente, vamos falar sobre bruxismo. Você sabe o que é bruxismo e como isso afeta a sua saúde bucal? O bruxismo é caracterizado pelo hábito de ranger ou apertar os dentes e pode ser causado por uma série de fatores. É uma doença pouco comentada, mas segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde, OMS, ele atinge cerca de 30% da população mundial. Já no Brasil, 40% da população brasileira tem bruxismo. Nas crianças, a doença também se manifesta. Para orientar sobre como identificar o bruxismo em crianças e como tratar, vamos conversar com a dentista doutora Endriele Santana. Doutora Endriele, bom dia, bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, maninha, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Doutora Endriele, eu sou uma pessoa que teve bruxismo minha vida inteira. E aí, eu queria te perguntar como identificar que a criança tem bruxismo? Bom, para a gente identificar como que a criança tem bruxismo, aí é um trabalho também em conjunto. Então, tanto o dentista ali nas suas consultas, que os pais devem levar as crianças nas consultas regulares com o dentista, né? Isso já vai ajudar na identificação, mas também uma atenção especial dos pais. Um dado, né, um sintoma muito característico do bruxismo é o ato mesmo de ranger os dentes e fazer aquele barulho. Então, os pais podem ajudar a identificar esse principal sintoma, né? Então, durante a noite, às vezes a criança está fazendo um barulho de ranger os dentes, ou às vezes até mesmo o irmãozinho, né, que dorme junto com a criança, escuta um barulho da criança rangendo os dentes. Então, quando isso acontece, já é ali um sinal de alerta para os pais ficarem atentos e já levarem para o dentista avaliar um possível bruxismo na criança. Além, é claro, né, que pode ter também, a criança pode relatar dores de cabeça ou também dores musculares, também é característico do bruxismo. E na criança, assim, normalmente, logo quando que já nasceram os dentinhos toda a dentição, já se pode notar se tem bruxismo ou não? Ou precisa esperar mais tempo? Não, não, assim, a partir dos 2 anos, né, quando a criança já está com os seus dentinhos de leite na boca, já é possível notar se ela tem um bruxismo. E não é raro a criança ter bruxismo, é até comum, mas muitas vezes esse bruxismo ele melhora com o tempo. Mas é importante, mesmo com a possibilidade do bruxismo melhorar, às vezes o fator que estava causando o bruxismo ele ameniza e o bruxismo ele some, né? Mas mesmo com essa possibilidade, é importantíssimo um acompanhamento com o dentista, porque o bruxismo ele pode trazer alguns problemas na saúde bucal que o dentista deve acompanhar. Mas a partir dos 2 aninhos, os pais podem ficar atentos se a criança apresentar algum sintoma, como barulho de ranger os dentes ou alguma dorzinha de cabeça, algo que caracterize. Quais são esses fatores, doutora Endriele, que pode causar bruxismo nas crianças? Onde a gente sabe que o bruxismo ele não tem uma causa específica, ele é multifatorial, tem vários fatores que pode ocasionar o bruxismo na criança, mas um que é hoje é muito prevalente é a ansiedade mesmo, o estresse. Então, às vezes, uma mudança de rotina da criança, às vezes a criança ganha um irmãozinho, né, gera um estresse ali, ou às vezes mudou de escola, está numa escola nova, também pode gerar um estresse. E hoje, mais do que nunca, no momento que a gente está passando, né, de pandemia, as crianças presas dentro de casa, né, sem poder sair para a escola e ver os amiguinhos, gera um estresse na criança. Então, isso pode desencadear um bruxismo e os pais devem ficar atentos a isso. O importante é sempre a gente acompanhar
e identificar o problema o mais cedo possível. Hoje na Goodonto a gente tem o Gol Dente de Leite, que é onde a gente faz um acompanhamento da criança desde que nascem os dentinhos até acompanhar a troca deles pelos permanentes. Então, nesse meio tempo, a gente consegue, nas consultas regulares, identificar se essa criança está com algum problema, se essa criança pode estar desenvolvendo o bruxismo, porque muitas vezes o ranger de dentes nada mais é do que um efeito, né? Ela esconde um problema maior que a criança pode estar É passando. exatamente isso que eu ia perguntar. Então, o bruxismo, ele é um efeito, uma consequência do emocional alterado, sempre. Ou tem outro fator sem ser o emocional? Ele está diretamente ligado ao emocional. Não é sempre, mas na maioria das vezes ele está muito ligado ao emocional da criança, mas também pode estar ligado a uma má oclusão, e aí a gente trata com o uso de aparelho, se for indicado pelo dentista, se estiver na hora de usar. Mas os Uhum. relatos maiores é que o estresse, a ansiedade ali de algo que está acontecendo com a criança é o que mais interfere ali no aparecimento do bruxismo infantil. Ô, doutora Andriele, então, detectando que pode ser uma má oclusão, coloca o aparelho. Mas se é emocional, o tratamento, então, é um tratamento com acompanhamento psicológico também? Ou somente no dentista, indo conversando com o dentista, isso também se resolve? Quase que na maioria das vezes o tratamento do bruxismo ele é multiprofissional, então é em conjunto, Uhum. o dentista vai avaliar se o dano maior que está causando o bruxismo é emocional, então ele vai indicar um psicólogo ou até mesmo o pediatra vai conseguir ajudar nessa questão, mas é um acompanhamento multiprofissional. O dentista também tem que fazer esse acompanhamento, porque muitas vezes o ranger dos dentes ele pode trazer alguns problemas para os dentinhos da criança, né? Em casos mais graves, pode haver até quebra de dente nesse ranger, pode haver muita sensibilidade devido à exposição de dentina da criança, né? Exposição dessas quebras de dente. Então, é um acompanhamento de todos os profissionais junto para que tenha uma melhora. O bruxismo hoje não tem tratamento específico, é a gente tratar os fatores que estão causando o bruxismo. Tratar lá na raiz, né, doutora? Exatamente. O bruxismo, ele pode causar perda óssea e também entortar os dentes? Na verdade, ele causa se ele chegar num estágio muito grave, em que a criança está sem um acompanhamento profissional de um dentista, e aí pode sim chegar a casos mais severos, de que o ranger de dente está muito severo, e aí vai acontecendo perda óssea por conta de muito impacto, mas isso com acompanhamento correto, levando a criança aos acompanhamentos semestrais, pelo menos ao dentista, isso pode ser evitado. A prevenção é sempre o melhor remédio. E a questão postural, ela também envolve isso no bruxismo? Na verdade, não tão diretamente. É mais os fatores emocionais que envolvem mais A pergunta é a diretamente. 7. E com isso, os pais podem ajudar a criança Faltou na também em 10. casa, né? Às vezes, a prática de um exercício físico já ajuda a criança, ou um ambiente favorável para aquela criança dormir, que geralmente o bruxismo é mais severo durante o sono, né? Então, promover um ambiente favorável para a criança dormir, uma prática de exercício físico, o que ajude a criança a diminuir um pouco de estresse, de ansiedade que possa estar causando o bruxismo. E o fato desse bruxismo noturno, em que range os dentes também, isso é um sono intranquilo também, né, doutora? Não entendi, O desculpa, Moni. sono, quando a criança está rangendo muito dente à noite, significa também que ela tem um sono não tranquilo, intranquilo, um sono Sim, tumultuado. exatamente. É por isso da gente indicar aos pais que tenham um ambiente tranquilo para a criança dormir, né? Que acalme a criança um pouco antes de dormir, para que ela não durma agitada. Tudo que seja favorável para que o sono dela seja tranquilo. Porque geralmente quando está rangendo os dentes é porque o sono não está tão tranquilo. Às vezes, quando está acordando muito à noite, é a hora que a gente mais vê ali rangendo os dentes. Então, é ajudar a criança também a melhorar a sua noite de sono. Doutora Endriele, e sobre os adultos, né? E os idosos, em que os dentes começam a ficar mais sensíveis, já tem a perda do esmalte, já o dente começa a ficar mais mole, né? Acontece isso também. Como que eu trato o idoso?
Olha, o idoso, o adulto, ou até mesmo em alguns casos severos nas crianças, a gente tem também o tratamento com as placas miorrelaxantes, né? São placas feitas pelo dentista, que vai desocluir o dente para relaxar a musculatura, para que o paciente não tenha, né, os sintomas, que geralmente muita dor de cabeça, os sintomas de dores musculares. Então, isso faz parte do processo de tratamento, a realização dessa placa miorrelaxante que é feita pelo dentista. E assim como nas crianças, também deve ter um tratamento multiprofissional, pode estar envolvido com algum problema de sono, então também é importante acompanhar em todos os setores profissionais o que pode estar causando. E essa placa de bruxismo é uma placa dura. Essa placa, ela é indicada para usar só durante a noite ou para usar durante o dia todo? Isso vai depender muito do que o dentista avaliar na consulta. Geralmente ela é usada durante a noite, porque a noite é a hora que a pessoa mais range o dente, né? O ranger é maior, mas não quer dizer que ela range só à noite. Se o dentista achar que é necessário algum uso diário, ele vai ser através da consulta, ele vai informar para o paciente qual a melhor indicação para o uso dessa placa. E quanto às restaurações para poder fazer nos dentes para recuperar aquele desgaste que o bruxismo fez perder, existe, pode-se fazer isso? Sim, pode-se fazer a restauração, mas somente fazer a restauração não vai tratar o problema. Fazer a restauração sem fazer uma placa de bruxismo, sem tratar o problema, muito provavelmente essas restaurações podem cair pela força, né, pelo ranger noturno de todos os dias. Então é importante tratar o problema como um todo, desde a placa até posteriormente as restaurações para restabelecer ali a mastigação. E as dores de cabeça na hora que coloca a placa? Se a dor de cabeça está ligado diretamente ao bruxismo, quando coloca a placa, a tendência é encerrar, nunca mais ter essa dor? Se a dor de cabeça é relacionada ao bruxismo, com o uso da placa vai ter uma melhora considerável dessas dores. Então, é mais um indício de que a dor estava relacionada, né? A placa é utilizada justamente também para comprovar que essa dor era do bruxismo. Ô, doutora Endriele, para bruxismo, a gente só tem a placa para tratar ou existe outros tratamentos também? No caso da odontologia, a placa é o principal tratamento. Também hoje a gente tem alguns dentistas também especialistas em odontologia do sono, né, que pode verificar também se o sono do paciente está relacionado ao bruxismo, mas a placa é o principal tratamento, além, é claro, de restabelecer a mastigação no caso daqueles pacientes que o bruxismo teve algum comprometimento dentário e tudo mais. Também o aparelho ortodôntico, né? Os aparelhos ortodônticos são tratamentos também quando está relacionado a maloclusão ou algum outro tipo de maloclusão que está causando bruxismo e não somente ansiedade ou algo nesse sentido. E a senhora falou de oclusão, eu te pergunto sobre de posição postural. A posição postural também afeta no fato de bruxismo? A posição postural ela é importantíssima para o equilíbrio corporal como um todo, né? Às vezes a má oclusão mesmo do paciente, o paciente morder errado já gera a postura já fica errada também, né? Então tudo que a gente possa fazer para que mantenha o corpo em equilíbrio, seja a mastigação, seja a mordida, seja a postura, é válido para esse tipo de tratamento. Tá. Voltando para as crianças, aquelas crianças que têm o hábito de morder o lápis, roer unha, porque isso também, né, doutora? Uma criança que morde o lápis, que rói unha, existe um problema por trás aí, né? Isso também piora o fato do bruxismo? Bom, ele pode até estar relacionado, né? Como a criança já tem esse hábito de ficar rangendo e apertando os dentes, ela pode também trazer esses hábitos de onicofagia, de hábitos parafuncionais de roer unha, de morder caneta, morder tudo que vê pela frente, né? Então pode estar relacionado. Também é um sinal de alerta para os pais levarem essa criança ao dentista para que ele possa avaliar se esse é um caso de um paciente que apenas tem esses hábitos e precisa prestar atenção para retirar, ou se isso está relacionado a um quadro de bruxismo também. Eu estou com uma telespectadora no ao vivo aqui perguntando o seguinte: ela tem uma criança pequena
E ela quer saber como ela identifica, porque se ela só tem um filho e a criança dorme a noite toda e ela nunca percebeu. Então, como vai identificar? É só através do desgaste do dente? Bom, se ela não identificar, né, esse barulho à noite da criança rangendo, se ela não identificar nada em casa, né, nem a criança não reclamar de dores musculares, nem dor de cabeça às vezes, é a hora dela também levar a criança ao acompanhamento com o dentista, para o dentista avaliar se tem algum sinal clínico dentro da boca da criança que possa indicar que ela possui esse hábito do bruxismo. E o bruxismo, o fato de ter bruxismo, ele vai desencadear outras doenças. Porque a gente sabe, doutora, que tem muita doença que entra pela boca, até problema de coração vai dar problema com a gengiva. Então, o fato de ter o bruxismo pode desencadear outros problemas? Olha, não necessariamente o bruxismo vai desencadear outros problemas, mas a boca é sempre a porta de entrada, né, de várias doenças também. Então, a importância, a gente fala de qualquer assunto da odontologia, a gente tem que bater na tecla da importância da higienização bucal e também do acompanhamento odontológico, pelo menos de 6 em 6 meses, para que a prevenção ajude, né, todos os pacientes, sejam crianças, adultos ou idosos, a evitar qualquer tipo de problema. A Rose da Cachoeirinha me faz uma pergunta aqui agora. O que fazer com uma dor recorrente na cabeça e no pescoço? Bom, aí é avaliar se essa dor que está recorrente está relacionado a algo odontológico. É uma avaliação com o dentista para verificar se tem algum tipo de maloclusão, se tem algum tipo de alteração na articulação temporomandibular, né? Se essa articulação está sofrendo com a mastigação errada, com a mordida errada, e o dentista, mais especificamente o ortodontista, vai ser o melhor profissional para avaliar o caso dela e falar qual o melhor tipo de tratamento para aliviar essas dores. Ela quer saber um primeiro tratamento assim em casa, uma compressa creme, quer saber isso? Uma compressa quente quando ela está num surto, numa dor forte, na região aqui do maxilar, da mandíbula, pode se colocar compressa quente, doutora? Compressa quente ajuda e também evitar, nessas crises, né, evitar a mastigação de alimentos muito duros, gomas de mascar, às vezes carnes mais duras, evitar alimentos duros, porque vai também usar muito da musculatura e pode piorar um pouquinho o quadro de dor. Então, evitar essa mastigação mais dura, preferir uns alimentos mais pastosos, algo mais fácil de se alimentar, e uma compressa quente sempre ajuda. E eu tenho uma última pergunta aqui do ao vivo. A pessoa ela fala que ela levanta de manhã com muita dor na mandíbula porque sente que dormiu travada. O que fazer? Essa é uma grande característica dos pacientes bruxistas, né? Range os dentes e aperta durante a noite, e aí é aquele caso que a gente já levanta cansada, né? A gente dorme cansado e levanta mais cansado ainda. É um super alerta para procurar um profissional especializado, procurar o dentista, para que o dentista confirme esse diagnóstico de bruxismo e já inicie, né, o tratamento de imediato para aliviar essa tensão. Se, no caso dela, for realmente relacionado ao bruxismo, o uso da placa pode melhorar, desculpa, pode melhorar bastante essas dores que elas sentem. Entendi. Doutora Andriele, de tudo que a gente falou, que falamos muita coisa. Às vezes É. ficou alguma coisa que a senhora gostaria de comentar que não foi comentado. Na verdade, eu queria só deixar, né, todos os dentistas sempre batem nessa tecla, mas eu queria deixar aqui registrado que a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, quando você tem um acompanhamento com o dentista, todos esses problemas eles podem ser identificados, né, de imediato e tratados também de imediato. Todo problema que é tratado no início é mais fácil de ser tratado e tem menos complicações. Então, fica aqui, né, o pedido a todos que sempre estejam com as suas idas ao dentista em dia, para que a gente possa trabalhar em cima de prevenção e não de tratamento. Uhum. A pessoa que quiser encontrar, como que te acha? Queria que você deixasse suas redes, o contato da clínica. Bom, quem quiser conhecer
sobre o nosso trabalho, é só acessar as nossas redes sociais, né? No Instagram é @goododonto e também tem o nosso site www.goododonto.com. Lá tem todos os tipos de tratamento que a gente realiza, inclusive os tratamentos sobre o bruxismo, e tem também o nosso blog com diversas informações e textos que podem informar e esclarecer bastante a todos. Muito bem. @goododonto, Go com U. Doutora Endriele, Isso. muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe. Obrigada, eu que agradeço. E no próximo bloco teremos o quadro do YouCat aqui no Manhã da Piedade. Você não pode perder. Eu vou para o rápido intervalo, volto já já.